Caso tem C 1250C, senhor. Um estado de Indiana contra Taylor Meyer. Meyer está presente, assim como Bateau, Sutherland, Moll e Goodner pelo estado. Em 29 de janeiro, o júri considerou o réu culpado de homicídio. O tribunal solicitou um relatório PSI e agendou a sentença. Desde então, o relatório PSI foi protocolado no tribunal. Senhor Bateau, o senhor teve a oportunidade de revisar esse documento? Sim. Meritíssimo. Houve alguma alteração? Não, senhor. Senhor Moll, há alteração ou emenda neste PSI? Não. Meritíssimo. O Estado tem alguma testemunha? Sim, meritíssimo. Temos 6. Certo. O estado de Indiana chama Derek Hughes. Bom dia, senhor. Pode, por favor, levantar a mão direita para mim? Juro dizer a verdade, somente a verdade e nada além da verdade. Pode se sentar, senhor Moll. Bom dia, senhor. Pode informar seu nome para registro? Barry Hughes. Senhor Hughes, o senhor deseja fazer alguma declaração ao tribunal em relação à sentença deste caso? Sim, desejo. Sinta-se à vontade para fazer agora. Taylor, o dia finalmente chegou para você receber o que merece por ter tirado de mim um grande amigo. Tenho certeza de que você já teve momentos em que pediu perdão a Deus. Ele pode te perdoar, mas eu não vou. E deixe-me te dizer por quê. Você lembra do dia do seu casamento com a Deb? Vou te explicar só para garantia. Primeiro de tudo, Deb me perguntou se eu casaria vocês dois. Eu ri, falei, nunca casei ninguém antes. Ela falou, entre na internet e vire ministro. Depois perguntei, o que a Taylor vai dizer? Ela disse que não importa, ele fará o que eu mandar. Eu fui na internet e fui ordenado pela internet. Ela até se ofereceu para pagar, mas eu disse que de jeito nenhum ela ia pagar por isso, porque eu fiquei honrado por ela ter me pedido para fazer isso por ela. Depois ela me pediu para escrever os votos de casamento. Eu, claro, pensei que nunca tinha feito isso antes, mas ia fazer o meu melhor para deixá-la feliz. Eu pensei em todos os bons momentos que tivemos, o primeiro aniversário do Maverick, sair de barco com os amigos, concursos de comer pizza, jogar softball. Então agora quero que você ouça os votos que escolhi para você. Taylor, por favor, repita depois de mim. Eu, Taylor, te recebo, Deb, como minha esposa, para sempre estar ao seu lado, te amar e só a você, mesmo quando não concordarmos. Eu te recebo como minha esposa e nunca te trocarei. Assim será até que a morte nos separe. Bem, acho que você levou essa parte a sério. Você é um covarde, o pior tipo de homem. Bastava dar uma volta de carro ou fazer uma caminhada. Mas então nada disso teria acontecido. Não estaríamos aqui por causa disso. Você deixou 3 das crianças mais lindas sem a mãe delas. Perguntei a Deb quantos filhos ela teria. Ela me respondeu: vou ter um exército de filhos para poder mandar neles. Obrigado. Ela trabalhava o dia todo com crianças e chegava em casa para ser mãe, e as crianças com quem ela lidava no trabalho não eram fáceis de lidar. Maverick McKenna Maxwell teve a melhor mãe que alguém poderia ter. Deborah teria folga, mas precisou ir ao trabalho para resolver algo. Enquanto estava lá, ela sempre fazia questão de passar para ver o Sr. Derek e trazer as crianças para mim. Eu espero que, a partir de hoje, Taylor, você reviva cada minuto de cada dia. Ela estava tão feliz e estava super nervosa, mas eu entendi a missão da tarefa e você claramente não entendeu. Você tirou de mim minha amiga, minha colega de trabalho e uma super mãe. Boa sorte para você e espero que você nunca, jamais veja a luz do dia de novo. E a dor que você deixou para cada um de nós, a verdadeira dor começa no final deste dia. Obrigado, Sr. Hughes. Não tenho perguntas, mas a defesa pode ter. Senhor Bateau, alguma pergunta?
Não tenho perguntas, meritíssimo. Obrigado. Obrigado, senhor. O estado de Indiana chama Sarah Pierce. Julgue sua ideia, senhor Corfrin Teletruth ou Through. Sim, senhor Mummer. Bom dia, senhora. Pode informar seu nome para registro? Sarah Pierce. Senhora, qual é a sua relação com a vítima neste caso? Ela era minha irmã. Deseja fazer alguma declaração ao tribunal antes da sentença? Sim. Poderia fazê-la agora? Meu nome é Sarah e eu sou a irmã mais nova de Deborah. Deborah foi mais do que uma vítima neste caso. Ela era minha irmã e também minha melhor amiga. Deborah sempre estava presente quando necessário. Ela era engraçada e sempre te fazia rir. Ela amava ser mãe e ela era uma mãe incrível e maravilhosa. Ela também era uma enfermeira incrível que cuidava dos pacientes. Uma das minhas lembranças favoritas, que sempre vou guardar com carinho, é quando ela me ensinou a dirigir. A violência com que ela foi tirada de nós mudou para sempre minha vida e a da família. Após a morte dela, minha vida mudou de maneiras que eu nunca imaginei. Estou muito traumatizada. Eu simplesmente sofro com depressão severa e ansiedade. Eu tenho dificuldade para dormir à noite e quando finalmente consigo, tenho pesadelos e revivo aquela noite horrível todas as noites. Perder ela foi a perda mais traumática que já vivi. Acordo às 4h30 da manhã em pânico, pois foi quando descobri que ela havia sido assassinada. Nossa família agora passa por todos os dias e datas especiais sem ela. Nossa família enfrenta o luto por sua perda pelo resto de nossas vidas. Não nos sentimos mais completos. Eu só tive 11.552 dias com minha irmã, quando deveria ter tido o resto da minha vida com ela. Peço ao tribunal que lembre que a vida da minha irmã Deborah importava e que sua ausência nos afeta e é sentida diariamente. Deborah importava. Ela foi muito amada e sua falta jamais será suprida. Obrigado, Sr. Pierce. Sem mais perguntas. Senhor Patel, alguma pergunta? Tenho sim. Senhora, Ao tentar trazer testemunhas aqui hoje, algumas pessoas nos relataram que receberam ligações da família. Isso é verdade? Eu não sei nada sobre isso. Alguém, em uma das cartas para o juiz, relatou que estava muito preocupado com ela. Eu não sei nada sobre isso. Obrigado, fiscal. Senhor Moll. Não, meritíssimo. Obrigado, senhora. Senhor Moll. O estado de Indiana chama Diana Pierce. Você deve vir e dizer a verdade. Vou te contar. Pode se sentar, Sr. Moll. Bom dia, senhora. Poderia dizer seu nome, por favor? Diana Pierce. Qual é a sua relação com a vítima neste caso? Ela era minha filha. Senhora, deseja declarar algo ao tribunal sobre a sentença? Sim. Pode fazer agora, por favor. Quero que olhe para mim enquanto leio isso e não seja covarde.
Primeiramente, gostaria de agradecer ao tribunal por me permitir falar aqui hoje. Eu sou Diana Pierce, mãe da Débora. Vou começar dizendo que você despedaçou meu coração naquele dia. Você assassinou minha amada filha, tirando ela de mim e da família dela. Minha vida nunca jamais será a mesma novamente. Você tirou de mim a pessoa mais maravilhosa que Deus já colocou nesta terra. Ela fazia de tudo para ajudar qualquer pessoa que precisasse e nunca pedia ajuda. Ela foi uma filha incrível, uma irmã maravilhosa. Tia, amiga, enfermeira e, acima de tudo, mãe. Por que você teve que fazer isso? Ela não merecia nada daquilo. Não existe punição que eles possam te dar que vá nos recompor. Depois de tudo que eu fiz por você, te tratando como se fosse meu próprio filho. Todos nós fizemos de tudo porque Débora te amava. Se você tivesse qualquer ideia, ou se eu tivesse qualquer ideia de que você poderia ter feito um ato tão horrível contra ela, eu teria feito qualquer coisa para impedir que você machucasse minha amada filha. Você não merece viver nem respirar ar puro. Você só merece o tipo de dor que você causou à minha filha. Como você pode dizer que amava ela e depois simplesmente assassiná-la? Você poderia ter parado a qualquer momento antes de matá-la, ligado para o 911 e pedido ajuda para ela. Então ela ainda estaria aqui conosco. Mas não, você estava tão determinada a matá-la que não se importou com mais nada além de tentar provar que estava no controle, tentando fazê-la pagar. Seja qual for a sua sentença, nunca será suficiente. Te mandar para a prisão perpétua é bom demais. Porque os contribuintes vão ter que pagar para te sustentar e te manter lá. E é só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, senhora. Sem mais perguntas para você. Obrigado, senhor Patel. Senhora, você sabe sobre contato feito com possíveis testemunhas de defesa? Contato de números suspeitos? Fazer o quê? Você sabe de algum contato que alguém fez com possíveis testemunhas de defesa? Você disse para não testemunhar? Não, não disse. Eu não atendo ligações. Eu não sei. Obrigado, senhora. Obrigado. Senhor Moore. O estado de Indiana chama Emily Durbin. Bom dia, senhora. Por favor, levante a mão. Você jura dizer a verdade sobre as penas da lei? Sim, senhor. Senhor. Moore. Emily Durbin. Senhora,
A senhora já testemunhou anteriormente no julgamento com júri deste caso, mas para fins de registro na audiência de hoje, poderia dizer como conhece a vítima? Ela é minha melhor amiga. Há alguma declaração que a senhora gostaria de fazer hoje em relação à sentença? Com certeza. Por favor, faça agora. Olá, meu nome é Emily Durbin. Débora, a quem eu chamava de Deb, é e foi minha melhor amiga e minha companheira para tudo. Nós fazíamos tudo juntas. Íamos ao zoológico, à biblioteca, ao supermercado, ao consultório médico. Enfrentamos a vida juntas entre partos, casamentos, mudanças que atravessaram vários estados, férias, tudo isso. Não quero tomar o tempo de ninguém, já que o investigador do Conselho de Liberdade Condicional, a defesa, o promotor e o juiz Carafa já têm minha declaração de impacto da vítima por escrito, mas há questões a serem tratadas neste tribunal. Primeiro, quero dizer que o réu, Taylor Meyer, não passa de um inútil e do nosso dinheiro público para mantê-lo vivo na prisão. Ele merece a pior punição possível na Terra. Quando encontrar nosso Criador, saberá o que é o verdadeiro inferno. O histórico criminal anterior dele pode não ter sido permitido ser mencionado no julgamento, mas estou aqui para dizer que isso importa sim e contribui para o inútil que ele é hoje. Ele já invadiu a casa de um homem com uma faca antes, a mesma arma que escolheu para matar a Deb, com a intenção de matar aquele homem. Por quê? Porque aquele homem estava tendo um caso com a namorada do Taylor na época. Não vamos esquecer que ele dirigiu com a carteira suspensa, porque para o Taylor, a lei não vale até a hora em que passa a valer, né, Taylor? Juíza Carafa, ele já teve sua segunda chance quando fez as aulas obrigatórias de controle da raiva, mas em vez de aproveitar essa segunda chance, tirou a vida da minha melhor amiga. O indivíduo, pois certamente não é um homem sentado ali. E para constar, gostaria que soubessem que apontei para Taylor Meyer, que não demonstra nenhum remorso. Ele é um psicopata narcisista e só se importa consigo mesmo. É por isso que ele matou Deb a sangue frio. Ele sabia o que estava fazendo e a esfaqueou 40 vezes. Só para deixar claro, quero contar até 40 para mostrar quantas vezes ele pôde parar durante o ato, não só antes, enquanto também a espancava e sufocava até ela desmaiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Enquanto aquele monstro tirava a vida de Deb, os filhos deles estavam na casa. Sou grato a Deus pelo sacrifício de Deb ao salvar as crianças. Ela nunca permitiria que ele machucasse as crianças, por isso nunca o deixou, mesmo após ele ser um péssimo marido. As próprias traições dele, manipulações, abuso emocional e entre outras coisas, ele nunca se importou com ela. Traí-la enquanto ela estava grávida do filho deles foi um dos piores golpes que uma mulher pode sofrer, mas ela ficou com ele. Como estávamos falando sobre zero remorso, vou te dar um exemplo perfeito. Juíza Carafa, pergunte ao Taylor quando ele reatou o relacionamento após ser preso, se é que terminou antes. O que houve, Taylor? Só 3 dias após ser preso pelo assassinato da Deb, a Ashley já estava falando com você, e você dizia a ela que a amava e queria transar com ela. Taylor, conte à juíza Carafa como dizia a Ashley que a amava e queria sair da cadeia para ficar com ela, planejando uma vida juntos. Arrependimento? Nenhum. E a tatuagem no seu peito com o nome da Ashley? Taylor, nenhum arrependimento pelas ações que você causou naquela noite. Ser pai é algo que Taylor nunca fez. E sabe, você não terá mais essa chance. Juíza Carafa, esse inútil ficava no porão jogando videogame, falando mal de todo mundo, inclusive das próprias esposas, em um grupo no Facebook, ao invés de ser pai. Ele nunca fazia nada de boa vontade, sempre era uma briga. Suspiros, silêncio, comentários duros, tudo isso só para ser pai. Ele nunca quis as crianças e sempre demonstrou isso. Ele pode afirmar que foi pai do ano, mas isso é mentira do início ao fim. Ele nunca nem esteve nessa disputa. Maverick, McKenna e Maxwell agora vão passar a vida sabendo que o pai deles matou a mãe deles.
Como alguém dorme sabendo que tirou das crianças o único dos pais que realmente as amava e cuidava delas? Agora, os filhos deles vão enfrentar cada marco importante. O primeiro dia de aula, recitais de dança, jogos de futebol, jogos de t-ball, baile de formatura do ensino médio, formatura, casamentos, nascimento dos próprios filhos. Sem a mãe deles, sem o amor dela, o conforto dela, a presença dela e tudo por sua causa, Taylor. Mas eles também não terão você. Juíza Carofa, Taylor Meyer merece nada menos do que a pior punição permitida por lei. Ele nunca vai demonstrar remorso. Ele nunca vai se importar com o assassinato que escolheu cometer. Ele nunca vai se importar com nada além de si mesmo. E Taylor, mal posso esperar para que seu inferno na Terra comece quando você for para uma prisão de verdade. E então, quando você morrer, sua verdadeira punição vai começar. Esse será um dia em que sorrirei muito, sabendo que você está onde merece pela eternidade. Senhor Patel, Senhora, a senhora sabe de algum contato feito com possíveis testemunhas de defesa? Não. Não. Uma possível testemunha disse que precisou mudar suas informações de contato porque estava recebendo muitas ligações. E a senhora não sabe nada sobre isso? Não. Obrigado, era só isso. obrigado, Edward. O estado de Indiana chama Albert Zorn. Por favor, levante a mão direita. O senhor jura dizer a verdade? Sim, senhor. Talvez sim, senhor Toupeira. Senhor, poderia dizer seu nome para o registro, por favor? Meu nome é Albert Zorn. Qual sua relação com a vítima? Nosso irmão. Há alguma declaração que você gostaria de fazer ao tribunal nesta manhã? Sim. Por favor, sinta-se à vontade para fazê-lo. Nenhuma palavra pode realmente descrever as emoções que nossa família viveu nos últimos 427 dias. A turbulência e a dor que vivemos são indescritíveis. Fui acordado às 4 da manhã por policiais na minha porta. Algo para o qual ninguém nunca está preparado. Então, tive que acordar toda a minha família e correr para a delegacia apenas para receber a notícia mais horrível de todas. Não houve tempo para lamentar, não houve tempo para processar, não houve tempo para pensar. Naquele momento, havia 3 crianças que de repente precisavam de conforto em um mundo virado de cabeça para baixo. Essas eram seus filhos. Eles foram tirados de suas camas por estranhos, assustados, chorando, sem conseguir entender o que estava acontecendo, porque a mãe deles não estava lá para abraçá-los. Menos de 5 horas depois que aqueles policiais bateram na minha porta e me acordaram, eu estava na sua casa, cortando o carpete ensanguentado. Aonde você a matou? Família era algo que você nunca valorizou. Você nunca valorizou os filhos dela. E agora a Missy e eu devemos juntar os pedaços das vidas destruídas deles. Vamos passar anos tentando mostrar a eles que o mundo não é definido pelo mal que os tirou de nós. Eles nunca saberão o seu nome. Eles nunca lembrarão do seu rosto.
Você tirou a pessoa mais importante da vida deles por motivos tão egoístas quanto cruéis. Você disse a ela uma vez que era mais forte do que ela. Foi isso que você disse enquanto a matava. Isso nunca foi verdade. Ela era mais forte que você e no fundo você sabia. Foram necessárias 40 facadas para matá-la, pois com menos ela teria se levantado de novo. O mundo precisa saber que essa não foi a primeira vez que você tentou cometer um ato violento. O mundo deveria saber que você traiu a confiança dela muito antes disso. E depois disso, tentar arrastar o nome dela na lama para se defender não foi apenas desonesto, mas também revelou muito sobre o seu caráter e a sua covardia. O único consolo que tenho agora é saber que os filhos dela nunca mais vão precisar temer você. A partir de hoje, eles serão criados à imagem dela, com a força e a bondade dela. E o amor dela guiando eles. Eles terão o sobrenome dela. E eles nunca mais serão sobrecarregados pelo seu... Obrigado, Sr. Felipe. Sem mais perguntas. Sr. Potato. Alguma pergunta? Senhor, o senhor sabe de algo sobre o contato com as testemunhas de defesa? Nem ideia. Em algum momento, o senhor recebeu provas dos carcereiros e do departamento do xerife? Não, senhor. Eles não lhe enviaram nenhuma igreja? Nenhuma. Você processou Taylor na área civil? Sim. Você se lembra de fornecer cópias desses documentos? Claro. Tudo certo, só confirmando, pois você está sob juramento. Ah, com certeza. Você realmente recebeu documentos da prisão, por assim dizer? Não. Senhor, onde conseguiu aquelas que anexou? No processo civil. Elas foram fornecidas para mim pelos meus advogados. Mas quero ter certeza de que você nunca recebeu nada diretamente da prisão. Nenhuma vez. Obrigado, eu acho que sim. Senhor Malt. O estado de Indiana chama Susan Cole para depor. Senhor Widerman, diga a verdade, diga a verdade. Nada além da verdade. Sim, senhor. Pode se sentar, senhor Malton. Pode informar seu nome para registro, por favor? Susanna Cole. Qual é o seu grau de parentesco com a vítima neste caso? Ela era minha irmã. Deseja fazer alguma declaração ao tribunal hoje? Sim, senhor. Por favor, sinta-se à vontade para fazê-lo. Meu nome é Susanna North. Sou a irmã mais velha de Deborah. Deborah era... Uma frase que eu nunca imaginei dizer tão cedo na minha vida. Deborah era uma pessoa gentil e altruísta. Deborah era sensível e expressava seus sentimentos abertamente. Se ela estava feliz, magoada, brava ou triste. Dava para perceber na hora, porque emoções não eram algo que conseguíamos esconder bem. Deborah tinha o maior coração e o sorriso mais bonito. Uma pessoa que ajudava em tudo e tinha prazer nisso. Deborah não poderá mais compartilhar seu jeito carinhoso com seus pacientes através da enfermagem, sua bondade e seu grande coração com seus amigos e sua família. Como irmã, sinto falta dos momentos que ela compartilhava conosco nos encontros de família. Sinto falta de ter uma pessoa na minha vida que realmente entendia o que estou passando como mãe, como esposa, como filha. Porque éramos muito parecidas, passamos pelo mesmo trauma na infância e chegamos à vida adulta como mulheres mais fortes, juntas.
Vou sentir falta de ver Débora evoluir como mãe, de vê-la crescer nas próximas fases da vida. Débora era realmente uma pessoa paciente. Sinto falta de ver a paciência dela em ação enquanto lidava com brigas entre irmãos, fosse entre seus filhos, seus próprios irmãos ou seus sobrinhos e sobrinhas. Eu simplesmente sinto falta de ver o sorriso dela e de ouvir sua risada. Uma pessoa que sempre nos fazia sorrir e rir com uma piada ou um comentário atrevido. A risada da Débora era contagiante, enchendo o ambiente de luz e amor. Sinto falta de ligar para ela e das vezes em que ela me procurava do nada. Débora era única e nunca poderá ser substituída. Eu amo minha irmã e sinto falta da presença dela todos os dias. Eu odeio falar dela no passado. A notícia da morte da nossa irmã chegou até nós de algumas formas diferentes. Uma vez pela Taylor Mayer em uma mensagem, eu lembro de ver a mensagem e pensar, que coisa estranha de se dizer. Meio sonolenta na hora, não entendi por que a Debbie mandaria aquilo. Algumas horas depois, fomos notificadas pelos detetives que a Taylor realmente tinha assassinado nossa irmã. E então, todas as manhãs, sou lembrada disso pelas cinzas dela em cima da minha cômoda no quarto. Desde aquela noite fatídica em 14 de fevereiro de 2025, a semana seguinte passou rapidamente em um borrão enquanto tentávamos entender o pesadelo que estava se desenrolando. Voltar para casa e contar às minhas filhas que a tia delas tinha sido assassinada pelo Sr. Mayer foi a coisa mais difícil que veio depois. Ver a dor e a confusão nos olhos delas enquanto tentavam entender o que eu estava dizendo. Só conseguia dizer a elas: o que é isso? Não faz sentido. Eu não tinha respostas para as perguntas delas. Tudo o que eu estava contando para elas parecia algo saído de uma série policial na TV. Conforme a semana passava, nossa família se uniu pela minha irmã e tomamos decisões que nunca imaginamos ter que tomar. Cremação ou enterro, velório com caixão aberto ou fechado, escrever o obituário dela, escrever palavras para a cerimônia dela. Para mostrar o impacto emocional do assassinato da minha irmã, vou contar um sonho que tive, de 10 a 12 meses antes da morte dela. Para mim, ter um sonho é algo raro. Se eu sonho, não me lembro depois de acordar. Mas esse sonho foi diferente. No sonho, eu estava em uma loja de departamentos buscando uma camisa. Lembro que era uma situação estranha, porque em diferentes partes da loja estavam minha mãe, minha filha mais velha e a filha do meu irmão. Foi estranho porque raramente faço compras acompanhado e estava procurando uma camisa ou blusa. Eu estava ao telefone com alguém que estava me ajudando a decidir que tipo de blusa comprar. Encontrei um suéter e o vesti por cima da minha roupa ali mesmo, no meio da loja de departamentos. Fiquei de frente para um espelho pendurado em uma coluna ali. Meu rosto estava vermelho, parecia que eu tinha chorado. O suéter não era a minha cor. Era um roxo lavanda. Lembro de me sentir quente e sufocada com a blusa, então tirei e disse para a pessoa no telefone que eu tinha o que precisávamos e fui embora. Isso é tudo que lembro do sonho. Mas o que veio depois, quando acordei, foi essa sensação imensa e insuportável de tristeza, como se um peso enorme estivesse sobre o meu peito. Naquela manhã, quando acordei, eu não conseguia me livrar da sensação do sonho. Parecia tão real, mas ao mesmo tempo tão confuso, porque nada fazia sentido. Encontrar uma blusa, fazer compras com outros e falar ao telefone durante as compras. Parecia um presságio do que viria. Fiquei com esses sentimentos por horas, antes de decidir contatar meus irmãos e irmãs individualmente para saber se estavam bem. Todo mundo estava atrasado, mas a sensação persistia. Algo ruim estava para acontecer.
Eu senti uma vontade de tentar descobrir o que esse sonho estava tentando me dizer. A estranheza disso parecia um mistério a ser resolvido. Com o tempo, esse sentimento acabou diminuindo, mas sempre ficava ali, à espreita, debaixo da superfície. O Bourbon and Beyond 24 se aproximava e eu tinha ingressos para meu aniversário, então chamei a Debbie para me acompanhar por alguns dias. Ela veio feliz da vida e eu também fiquei feliz, porque raramente consigo vê-la só eu e ela. Ela sempre foi quieta comigo. Não precisava falar para eu perceber que algo a incomodava. Perguntei como estavam as coisas em casa com as crianças e como tinha sido entre ela e Taylor. Ela deu respostas típicas. Todo mundo está bem, então continuei ignorando aquela sensação. Talvez tenha sido só um pesadelo. Isso acontece. Eu não sabia na época, mas eu reviveria aquele sonho em cada detalhe, incluindo andar pela loja de departamentos com a Emily no telefone e metade da minha família junto procurando desesperadamente uma blusa para a Deborah. Na semana que se seguiu ao assassinato da minha irmã, fiquei encarregada de escolher as roupas que ela usaria para ser vista no velório. Geralmente, a família escolhe as roupas dos entes queridos para o enterro, sem restrições sobre o traje no velório. Porém, segundo o diretor do funeral, o corpo dela precisava de roupas que escondessem os hematomas no pescoço. E eu tinha que cobrir os cortes no peito e nos braços dela, além dos hematomas por todo o torso superior. Eu me lembro de ficar tão brava e frustrada tentando encontrar algo que fosse bonito, que refletisse o estilo da minha irmã, mas que também servisse para cobrir todos os danos causados nos últimos momentos de vida dela. Foi uma tarefa incrivelmente difícil, mas era algo que eu precisava cumprir. Naquele momento, encontrar a camisa dos meus sonhos na vida real. Eu sabia que tinha falhado em resolver o mistério. Era tarde demais. A irmã mais velha, que sempre resolvia os problemas, falhou em proteger minha irmã. Todos os dias eu vivo com a culpa de não ter conseguido desvendar aquele sonho que teria salvado a vida dela. Eu vivo com a culpa de, no final das contas, ter descartado o aviso como apenas um sonho. Para explicar outro lado do impacto que o assassinato da minha irmã deixou. Vou voltar 5 anos no tempo, quando eu mesma estava nos estágios iniciais de um caso que duraria quase 16 meses e quase acabaria com um relacionamento de 18 anos. Uma decisão da qual me arrependo todos os dias e pela qual continuo tentando me redimir. Nenhuma de nós é perfeita. Hoje pergunto a Deus diariamente por que fui poupada. Por que ela teve que morrer? O que ela fez era tão diferente. Mas agora percebo que não foi o que ela fez, nem o que eu fiz. A diferença nos nossos destinos foi por causa dos homens em nossas vidas. Deborah não está aqui hoje porque Taylor escolheu acabar com a vida dela em um acesso de raiva, descontando toda a sua fúria. Deborah se foi por causa da escolha de Taylor de tirar a vida dela. Sem despedidas, sem palavras finais, uma luta até a morte, sem consideração pelo impacto. Isso, além de todas as emoções típicas de perder alguém querido, foi amplificado pela forma trágica como ela nos foi tirada e pelo quão repentina foi essa perda. Fisicamente, meu coração está partido, dói todos os dias. Já passei por muitas perdas na minha curta vida, principalmente de idosos da nossa família, alguns amigos quando eu era mais jovem, mas nada se compara à dor do assassinato da minha irmã. Só de dizer essas palavras, minha irmã foi assassinada. Isso despedaça meu coração em 1 milhão de pedaços. A dor física que fica no meu peito, ela não vai embora. Alguns dias não dói tanto,
Em outros, eu poderia me esconder debaixo de uma pedra e morrer só para estar com ela. Junto com a culpa de sobrevivente, a perda da minha irmã tirou um pedaço do meu brilho. A felicidade não parece mais a mesma. Tão rápido quanto vem, ela vai embora, ofuscada, mas com lembranças e os e se. Débora nunca vai ver seus filhos crescerem, nunca vai vê-los se casarem ou terem seus próprios filhos. Débora nunca vai poder ser avó. Ela nunca vai conseguir realizar todos os sonhos que tinha para seus filhos e para si mesma. Ela nunca vai poder ver os adultos incríveis que seus sobrinhos e sobrinhas vão se tornar. E da mesma forma, eu nunca vou ver a Débora como avó. Com certeza ela teria sido incrível. Se tornar mãe foi uma das maiores jornadas e conquistas da Débora. Débora teve dificuldades para engravidar e durante a gestação. Levou muito tempo para a Débora pesquisar, visitar médicos e fazer exames para entender o que funcionaria. No final das contas, ela teve que tomar todas as vitaminas necessárias na forma mais básica para que o corpo dela pudesse absorvê-las. Ela não podia tomar vitaminas pré-natais genéricas como todo mundo. Tudo isso para dizer que ela fez disso o seu trabalho em tempo integral para se tornar mãe. Quando ela finalmente conseguiu, fez questão de manter um estilo de vida saudável, amamentando os 3 filhos exclusivamente no peito. Débora ajustou sua agenda para que as crianças ficassem em casa durante a semana, em vez de irem para a creche, optando por trabalhar nos fins de semana e priorizando os filhos. Ela coordenava a terapia da fala, encontros para as crianças brincarem, consultas médicas e planejava e preparava os jantares em família. Ela se dedicou de corpo e alma aos filhos. O fato de sua paixão por ser mãe ter sido tão violentamente ferida pelas ações do Sr. Mayer não pode ficar impune. Para que nossos filhos sejam privados do amor incondicional de sua mãe, a lei deve responsabilizá-lo ao máximo por suas ações. Antes de Débora ser mãe, era uma das melhores tias das minhas filhas. Ao perder Debbie, minha filha mais velha perdeu uma de suas melhores amigas. Minha filha tinha em Debbie uma segunda mãe, alguém com quem ela podia desabafar, alguém para lembrá-la de que sua mãe só quer o melhor para ela. Débora levava minha filha mais velha para compras, encontros, organizava noites do pijama, criava laços e passava tempo com ela. Minha filha mais nova nunca vai conseguir criar esse vínculo e agora tem dificuldade em entender como alguém que dizia amar tanto a Débora pôde fazer algo tão grave. Não há uma alma na nossa família que não tenha sido traumatizada pelas ações do Sr. Mayer. E não vou escrever essa declaração esperando que um dia o Sr. Mayer sinta remorso, porque ele deixou claro que sentiu. Ele sabia o que fez. Por suas atitudes e falas, sabemos que ele via Débora como sua propriedade. Por suas atitudes e palavras, sabemos que ele rompeu os votos de casamento antes de Débora. Como família de Débora, sabemos que ela lhe deu muitas chances para corrigir seu comportamento e para assumir o papel de pai e marido que ele prometeu ser. Parte meu coração saber que durante todo o casamento e até sua última noite neste mundo, Débora esteve realmente sozinha. Formar uma família é muito difícil sem o total compromisso de ambos. As palavras do Sr. Mayer no tribunal: você não vai mais precisar carregar a gente sozinha. Um casamento não se sustenta sem o compromisso dos dois. Algo básico que alguns homens não entendem sobre as mulheres. As mulheres buscam interação humana básica entre adultos, estímulo intelectual, conexão e experiências compartilhadas. Isso forma a base dos nossos relacionamentos. E quando você é mãe de crianças pequenas, essa interação e conexão se tornam uma tábua de salvação e um alívio da carga pesada que você carrega. No começo dos relacionamentos, é fácil porque cada um tem tempo para os amigos, seus próprios hobbies, um ao outro, e responsabilidades básicas. Quando as crianças entram na equação, alguém precisa assumir o peso das responsabilidades. Debbie ficou sem apoio e lutou sozinha durante quase todo o breve casamento.
Ele não fez nada para apoiá-la, nada para realmente mostrar amor ou sequer tratá-la com o respeito que a esposa e mãe dos filhos dele merece. Quando Deb não conseguiu mais continuar equilibrando tudo, eu já estava cansada de lidar com mais coisas do que somos capazes de mencionar. Ela decidiu dar ao casamento o mesmo empenho que ele dava, virando o jogo para que ele provasse do próprio remédio. Ele não gostou e a matou. Depois que a cena do crime foi liberada, meu irmão e eu estávamos limpando o quarto, cortando o carpete encharcado de sangue do chão, uma área do tamanho de uma cama de criança pequena. Tentei entender o que eu estava vendo. Quando Meyer disse que não havia retorno, ele poderia ter parado a qualquer momento. Ela deu a ele várias chances de parar o que estava fazendo, lembrou-o de pensar em quem ele realmente estaria afetando e simplesmente parar. O que mais dói é que 3 semanas antes ela salvou a vida dele e o impediu de acabar com a própria vida. Isso poderia ter sido agressão. Todos ficariam marcados, mas nos curaríamos e ainda precisaríamos de cura. Ela salvou a vida dele e ele tirou a dela. Olhando para trás, como irmã mais velha, eu queria ter percebido os sinais e ajudado. Eu nem sei o que eu teria feito. Eu me arrependo de não ter conseguido, de alguma forma, impedir esse pesadelo, mesmo sabendo que isso estava fora do meu controle. Ingenuamente achava que tudo ia bem quando ela respondia sem entusiasmo. E talvez ela realmente tenha aguentado bem por um tempo, porque somos mulheres fortes que realmente não pedem muito. Nunca saberemos por que ela não nos contou o que estava acontecendo. A promotora resumiu bem. Desde o início dos problemas conjugais até a última noite deles juntos, tudo sempre foi sobre o Sr. Meyer, agora culminando em um julgamento. Um julgamento onde no final o resultado não mudou, mas nesse processo o senhor desperdiçou milhares de dólares que poderiam ter sido mais bem empregados. Testemunhar o egoísmo do Sr. Meyer durante todo esse julgamento, arrastando o nome de Débora pela lama na tentativa de justificar o que fez, mostra que ele realmente nunca vai assumir a responsabilidade por suas ações. Sendo assim, o tribunal deve aplicar ao Sr. Meyer a pena máxima permitida. Obrigada. Obrigado, senhorita Lord. Não tenho mais perguntas para esta testemunha. Obrigada, senhora. Senhor Mall. O Estado não tem mais propósitos. No entanto, eu tenho uma prova. Estou segurando o que quero relatar como prova do Estado. Que é uma cópia autenticada dos registros do tribunal e do processo número 10D031108 FD1012, que é o caso do Estado de Indiana contra Taylor Meyer, com a acusação de tentativa de invasão residencial como crime de classe D e dano ao patrimônio como contravenção de classe B. É um caso que é mencionado no relatório de investigação da delegacia e contém informações relacionadas a declarações que testemunhas anteriores fizeram sobre condutas passadas. Alguma objeção? Senhor juiz. Por causa da natureza da audiência, eu entendo que será admitido. Mas eu pediria permissão ao tribunal para apresentar objeções a partes do conteúdo que vou mencionar ao tribunal durante minhas considerações finais. Senhor Mall. Senhor, creio que isso deve ser aceito agora, mas solicitei ao tribunal permissão para contestar partes durante minhas alegações. O tribunal irá marcar e admitir a prova número 1 do Estado e deferirá o pedido do Sr. Patot. Imeritíssimo, posso ficar? Eles não vão. Isso. Sr. Patoni, testemunhas. Juiz, pode ser xingado. Questões que apresentei ao tribunal, não há ninguém disposto a comparecer como testemunha. Na minha opinião, pode ser apropriado fazer uma investigação para saber exatamente por que isso acontece. Isso, obviamente, seria uma infração criminal significativa, uma obstrução da justiça, se isso realmente estiver acontecendo.
Mas até hoje, novamente, não temos nenhuma testemunha. Senhor, agora gostaria de fazer uma declaração pessoal. Deseja fazer uma declaração? Sim. Senhor Mayer, por favor, levante a mão direita para mim. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Talvez de novo. Sim. A maioria só me conhece por causa daquela noite terrível e válida. Porque antes disso, eu era um bom cidadão. Eu não usava drogas, eu não cometia crimes, eu raramente bebia. Eu era um funcionário trabalhador com uma carreira de 15 anos. 2 dos meus amigos mais próximos foram meus padrinhos de casamento. Um deles é policial. Acho que o outro nunca nem levou uma multa de trânsito. Eu não andava com encrenqueiros. Eu era uma pessoa educada, amigável e respeitosa. Ainda me considero assim, apesar de estar preso com criminosos violentos e membros de gangues há mais de 1 ano. Mesmo a maioria deles percebeu em poucos minutos que eu não sou uma pessoa ruim. Eu ainda amo a Debbie e sinto falta dela todos os dias, apesar de muitos de vocês quererem me ver como uma pessoa má. Eu não me considero uma pessoa má. Eu fiz uma coisa terrível, horrenda, em um acesso de raiva. Sim, me arrependo e mudaria isso imediatamente se pudesse. Vão dizer que eu não estava arrependido. Não contei a ninguém que, após ser preso, fiquei 4 semanas em confinamento solitário. Tudo o que eu fazia era chorar e dormir por causa do que eu tinha feito à mulher que eu amo. Como disse, ainda amo. Ela é a mulher com quem construí uma boa vida e uma família linda. Se eu a amasse menos, poderia tê-la deixado, mas qualquer homem com esperança de manter a família unida se agarraria a ela, acredito. Eu gostaria de dizer à minha família e aos meus amigos, quero pedir desculpas. Sinto muito por qualquer consequência negativa que vocês tenham tido por minha causa. Eu amo todos vocês. Agradeço de coração a todos vocês, aos poucos que ficaram ao meu lado, sabendo que eu nunca faria algo assim em meu juízo perfeito. Tentei conseguir uma chance de estar com vocês de novo. Realmente tentei. Queria ver meus filhos novamente. Desculpem por não ter contado o que estava passando. Tentei consertar tudo desesperadamente porque não queria que Jerome mudasse de opinião sobre Debbie. Por isso mantive segredo. Sei que todos vocês também a amavam. Para a família e os amigos da Debbie, sei que nada do que eu diga vai consertar o que fiz. Também me importava com vocês e sinto muito de verdade por minha culpa. Vocês todos perderam uma filha, uma irmã, uma tia ou uma amiga. Acreditem quando eu digo que entendo a raiva e o ódio de vocês por mim. Eu sinto raiva e ódio de mim mesmo pelo que fiz. Tudo o que posso fazer agora é continuar rezando por todos vocês e pedindo perdão, além de força para um dia conseguir me perdoar. Eu sei o que vocês todos perderam. Por fim, quero falar sobre Ken Hunt e Max, nossos lindos bebês. Mamãe e papai amam muito vocês. Mamãe sempre estará com vocês, Senhor. Sinto muito por ela e pela mamãe. Papai estava triste e bravo, e eu queria poder mudar o que aconteceu. Vocês 3 sempre serão nossos bebês perfeitos. Sejam bons com tio Robert e tia Messi. Sejam gentis uns com os outros e sempre se amem. Não sei se vou conseguir ver vocês de novo. Sinto saudades e amo vocês todos os dias. Vocês, meus pequenos, foram a melhor coisa para mim e para o papai. Por favor, ouçam isso. Então, meritíssimo. Obrigado. Obrigado, senhor. Senhor Moll, pode apresentar suas alegações. A legislatura do estado de Indiana autorizou o senhor juiz Caroffer a sentenciar este homem a até 65 anos de prisão. O senhor está autorizado a fazer isso. É a posição do estado de Indiana hoje que essa é a sentença apropriada neste caso. A sentença máxima é de 65 anos a serem cumpridos no Departamento de Prisões de Indiana. Por lei, o tribunal pode considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes que estão contidas no Código de Indiana 353817.1. Um dos agravantes ali presentes é o número 1, que o dano, o prejuízo, a perda ou a lesão sofridos pela vítima foram significativos e superiores ao necessário para comprovar a infração.
Certamente esse é um fator agravante presente aqui, como evidenciado pelas lesões que ela sofreu, comprovadas pelas provas apresentadas no julgamento. Esse é um agravante que pode constar em uma sentença. Outro fator agravante presente sob este estatuto é o inciso 4. A pessoa cometeu um crime de violência e cometeu conscientemente a infração na presença ou ao alcance da audição de um indígena, indivíduo que tinha menos de 18 anos de idade na época e a pessoa não era a vítima. Claramente, esse assassinato ocorrido naquela casa com aquelas crianças por perto se encaixa nesse fator agravante previsto na lei. Então, são dois. Outro fator agravante que pedi ao tribunal para considerar é o fato de haver uma prisão anterior por crime grave, conforme consta no relatório de investigação pré-sentença. E eu apresentei este documento que contém a declaração juramentada de justa causa no caso. E uma das coisas a que as testemunhas se referiram é o fato de que ele já ameaçou matar alguém anteriormente. E a declaração que ele fez aos policiais estava contida nesta declaração juramentada. Os fatos básicos são que ele foi até a casa do melhor amigo porque achava que o melhor amigo estava tendo um relacionamento com a namorada dele. Isso aconteceu em 24 de agosto de 2011 em Sellersburg e ele estava tentando arrombar uma porta à força. O dono da casa saiu e o impediu. A polícia foi ao local e ele disse: o Sr. Meyer disse que tentou fazer Cody sair para brigar, e o suspeito me disse que não sairia porque era alguma coisa. Então bati na porta com o ombro e estava tentando arrombar a porta para poder entrar e espancá-lo até a morte. Mais tarde, no relatório, quando passa algum tempo e eles o interrogam novamente, ele volta atrás e diz: eu só preciso bater nele, não matar. A declaração inicial dele à polícia foi: vim arrombar essa porta e espancá-lo até a morte. E esse foi um caso anterior em que ele expressou em voz alta a intenção de cometer homicídio, de assassinar outra pessoa. Então essa não é a primeira vez que ele fica irritado por causa de um problema de relacionamento e expressa ou age de forma homicida. E o tribunal pode levar isso em consideração na sentença. Mas, meritíssimo, o senhor ouviu desses testemunhos o impacto horrível desse crime. No fim, é isso que o Senhor está punindo hoje, o crime. E voltando àquela noite, o fato de Débora estar chamando essas crianças, tentando conversar com ele, você vai deixar essas crianças órfãs, sem um dos pais. Você vai mesmo fazer isso? E ao longo de bastante tempo ele fez isso mesmo assim. E o peso que ele deixou para tantas pessoas depois disso é: ele não apenas tirou a vida de Débora, mas também impactou a vida de todos esses familiares de uma forma que vai afetá-los pelo resto de suas vidas. E o impacto, a importância, a gravidade desse crime, o imenso número de facadas, o espancamento, o estrangulamento, as garrafadas, a vítima perdendo e recobrando a consciência, é realmente um dos assassinatos mais horríveis que se pode imaginar. Esse crime é. E por causa da natureza horrível disso, pelo sofrimento prolongado dessa vítima, pela ação intencional de privar essas crianças pequenas de seus pais, quando houve tempo para pensar sobre isso. Esse é um crime que merece a sentença máxima. E simplesmente não há motivo algum para que este tribunal imponha uma sentença inferior a 65 anos neste caso. Esse é o pedido do Estado. Obrigado, meritíssimo e senhor Moffat. Senhor Pato. Obrigado, meritíssimo. Para dizer o óbvio, este é um processo legal regido por certos procedimentos e certas regras que regem a aplicação da pena. O promotor argumentou para o senhor que a pena máxima é a única coisa que satisfará a justiça neste caso. Claro, isso é reservado para os piores dos piores. Essa é a pena máxima. Não é difícil pensar em fatores que poderiam ter tornado este caso ainda pior. Eu não acho que seja o pior dos piores,
mas eu realmente preciso começar reconhecendo o depoimento que foi apresentado aqui. O depoimento foi extremamente comovente. Acho que todos nós sentimos isso. Ao tirar Débora deste mundo, o Sr. Meyer tirou uma parte do mundo inteiro que nunca poderá ser preenchida novamente. Não há nada de bom que possa ser dito sobre o que o Sr. Meyer fez. Absolutamente nada de bom. É horrível. Absolutamente horrível. E ele está aqui hoje se submetendo ao tribunal para ser punido. Mas como o Sr. Maul apontou, nós temos uma lei que meio que nos diz quais coisas precisam ser consideradas, embora essa lista não seja exaustiva na hora de determinar uma sentença. Sabe, para o bem ou para o mal, uma das coisas que não está lá são os sentimentos fortes da família. Agora, o motivo disso é que há muito tempo nós tomamos uma decisão coletiva como sociedade que em Indiana, como afirma a Constituição de Indiana, a justiça será baseada na reabilitação e não na justiça vingativa. E isso, claro, é o motivo pelo qual, em processos legais, você não pode ter um membro da família sentado no júri quando o outro membro da família é a parte lesada. Isso faz sentido para nós e todos achamos que isso é justo e correto. Seria difícil demais. Seria difícil demais ser imparcial diante desse viés. Então a lei diz que você deve considerar fatores objetivos e que o peso dado aos desejos das pessoas próximas ao falecido realmente não conta nada. Eu trago isso à atenção do tribunal porque é de partir o coração. Ninguém pode pedir desculpas o suficiente à família. Não é suficiente em conteúdo e não dura o bastante. Isso não é possível. E realmente o que acontece aqui, eu espero que ajude na cura. Mas é algo que vai ter que ser resolvido fora dos processos judiciais. Provavelmente vai levar muito tempo, se é que algum dia vai acontecer. Então, o que o tribunal precisa analisar são os fatores atenuantes previstos em lei. Agora quero abordar o relatório que foi entregue ao senhor pelo Estado. O Estado destacou as partes que realmente parecem ruins para o Sr. Meyer. Parece que ele ameaçou matar outra pessoa fora da situação doméstica. A pessoa estava tendo um caso com a esposa dele, então o Sr. Meyer faz declarações de que queria matá-lo. Mas eu quero destacar algumas coisas. Juiz, o senhor é um profissional experiente, assim como o Sr. Moll, e entende de casos. Primeiro, entendemos que para mim parece um caso de tentativa de homicídio, um caso sério. É que foi acusado de invasão de domicílio. Agora, o que sabemos disso, tendo uma excelente promotoria no condado de Clark, Indiana, liderada por um promotor excepcional, é que eles não tratam casos criminais de forma leviana. Alguém naquele escritório julgou que isso não era uma tentativa de homicídio, embora seja isso que os fatos indiquem. Isso é uma invasão de domicílio. Então, alguém naquele escritório decidiu, olha, isso não é tão sério assim. Então, eu pediria ao tribunal que tomasse conhecimento judicial do CCS nesse caso, que é 10 CO 3108 FD 1012. Por como isso foi resolvido. Agora, desse caso de tentativa de homicídio, como foi resolvido é que o caso ficou parado por um tempo e depois foi completamente arquivado. Agora isso tinha a ver com uma visão realista do que os fatos realmente eram. A presença de algo em uma declaração juramentada de causa provável não garante que seja verdade. São apenas alegações. E essas alegações não foram testadas. Por que eu digo isso? Porque nunca houve julgamento. Não vi nenhuma audiência para a apresentação de provas, embora não estivesse procurando na época. Portanto, as alegações nunca foram testadas. Além disso, todo o documento é prova por ouvir dizer. Agora eu sei, esta é a fase de sentença dele. O Estado vai rapidamente apontar ao tribunal corretamente
que provas por ouvir dizer são admissíveis em uma sentença aqui. Também não é admissível em violações da liberdade vigiada e similares. Audiências de fiança. Mas isso não significa que as provas podem ser admitidas de qualquer jeito, é claro. O fato de as regras de provas não se aplicarem impede o uso de evidências de tabuleiros Ouija e similares. É preciso demonstrar um indício suficiente de confiabilidade. Se você lê esse depoimento, pelo menos em relação às testemunhas que foram interrogadas, isso não foi feito com nenhuma delas. Nada de dizer que conhecia a pessoa e sabia que ela era confiável. Essa pessoa já tinha me dado informações no passado e essas informações sempre foram confirmadas como verdadeiras. Então foi admitido como prova e o tribunal pode considerar isso, mas o peso deve ser 0. Honestamente, devemos confiar no julgamento profissional da promotoria sobre o caso. Este caso é um tuá e nós vamos arquivá-lo. Eu sugiro que isso reflete os fatos reais, não necessariamente o motivo provável que eu penso. Então, o motivo pelo qual comecei a falar sobre isso é obviamente de acordo com o estatuto decidido pelo Sr. Moll 353817.1, o tribunal pode considerar histórico criminal. Além disso, informação aceita pelo Estado nesta audiência, não há atividade criminosa. Bem, o Sr. Meyer diz que isso parece ser verdade. Ele não andava com criminosos, ele não abusava de substâncias, ele não estava por aí fazendo coisas erradas. Se ele provavelmente responderia de forma positiva à liberdade vigiada ou a uma prisão de curto prazo. Bem, sabe, uma das coisas que a Suprema Corte determinou para este tribunal é que você tem que considerar o IRAS. Este é um relatório profissional preparado por pessoas com treinamento e experiência para indicar qual é o risco que esse cara representa. Ele é de risco muito baixo. Isso é novamente comprovado por toda a sua vida. Ele não se envolve em atividades criminosas. O caráter e a atitude indicam, bem, eu realmente quero falar mais sobre isso, que ele responderia bem à liberdade vigiada e a um encarceramento de curto prazo. Veja, a jurisprudência avalia se a pessoa já passou por essa situação antes ou não. Se alguém já esteve em liberdade vigiada ou em prisão de curto prazo, sabemos como reagiu pelo histórico, mas isso não ocorreu aqui. O Estado não mencionou esse fator atenuante, e o Estado não tem nenhuma evidência que indique que ele não existe. Quero ressaltar que, neste caso meritíssimo, eu pediria que o senhor tomasse conhecimento judicial das provas apresentadas no julgamento para fins de sentença. Obrigado pelo reconhecimento judicial. Obrigado. O Sr. Meyer foi uma das pessoas mais colaborativas que já vi com a polícia. Fez tudo o que a polícia pediu, inclusive deu vários depoimentos. O tribunal ouviu esses depoimentos. Ele não criou dificuldades para a polícia. Ele foi criado como muitos de nós, acreditando que a polícia são pessoas boas e que devemos cooperar com a polícia. Não fez nenhuma tentativa de escapar. Nunca enfrentou a polícia. Cooperou em todos os aspectos. Ele certamente não tem sido uma pessoa difícil aqui e não tem sido uma pessoa difícil na cadeia. Se há ou não fundamentos substanciais para desculpar ou justificar o crime. Porque estamos aqui e entendemos que o estado emocional dele na época não chegou ao ponto de ser uma defesa. Mas isso não significa que não seja um fator atenuante. Nesse sentido, esse fator deve ser avaliado junto com a possibilidade de o crime ter ocorrido por circunstâncias improváveis de se repetir. O tribunal ouviu depoimentos detalhados sobre o que aconteceu neste caso, o sofrimento mental pelo qual o Sr. Meyer estava passando, como isso parecia aumentar ao longo da noite.
Eu não acho que nenhum de nós realmente acredita que isso teria acontecido se os fatos não tivessem se alinhado exatamente como se alinharam, levando a essa crise emocional extrema em que ele reagiu violentamente. No que diz respeito aos fatores atenuantes não previstos em lei, eu pediria ao tribunal que considerasse em conjunto o colapso emocional e a atenuação relacionada à saúde mental. Sabemos que ele tem alguns histórico de tratamento de saúde mental, em que está documentado que ele sofreu de depressão severa. Ele já tentou suicídio antes e foi prescrito um medicamento psicotrópico enquanto estava na prisão. Agora, isso simplesmente significa que os problemas dele são tratáveis. Esse não é um caso em que o tribunal pode dizer, bem, haverá periculosidade futura por causa do estado mental dele. A prisão está fornecendo tratamento. O médico deles disse que isso é tratável com medicação. Ele tem muito apoio da família e da comunidade. O tribunal pode ler as cartas que tiveram que ser apresentadas como confidenciais porque as pessoas estavam preocupadas com possíveis represálias que poderiam sofrer. Ele tem uma forte ética de trabalho. Ele é leal, generoso, sempre apoia os outros e sempre foi visto como confiável e compassivo. O histórico profissional dele comprova isso. 15 anos em um emprego, o que é excepcional. Então, nesse caso, eu pediria a este tribunal que visse isso como o que realmente é. Isso foi um contexto singular que causou esse crime. Você pega o estado emocional dele e soma ao que estava acontecendo e nessas circunstâncias muito particulares, um crime foi cometido. Mas quando você olha para a lista completa do histórico, o caráter dele, as atitudes, o histórico de emprego, o que os amigos dizem sobre ele, à luz disso, parece que os atenuantes superam os agravantes. A última coisa que quero falar é sobre remorso. Isso, obviamente, é uma questão emocional sobre se ele se sente mal ou não pelo que fez. Sabe? Eu entendo que as pessoas que estão com raiva dele estão frustradas porque não viram nenhum remorso. Mas é claro, eles não tiveram contato com ele desde o dia em que ele foi preso. Agora eles o viram no tribunal. Se era preciso demonstrar remorso, a culpa é minha. Disse a ele no julgamento para não reagir. Eu disse a ele para não falar. Então, a oportunidade de expressar remorso nesta audiência pública se deve a mim, não a ele. Hoje foi a primeira oportunidade que ele teve de expressar a alguém o remorso que sente. Ele contou a vocês como reagiu na prisão. Ele leu a carta dele hoje. Acho que tudo o que ele disse foi genuíno. Acho que dá para acreditar na palavra dele. Por isso acredito que o tribunal deve considerá-lo meritíssimo. Este é um caso difícil com emoções à flor da pele, o que é compreensível. Acreditamos que o tribunal analisará com atenção a parte legal dessa sentença, o que é apropriado, o que não é apropriado e chegar a uma decisão em 1267. Obrigado. A defesa tem uma recomendação. Meritíssimo, estou certamente ciente das penalidades para o crime de homicídio. O que eu pediria
É uma sentença que atenda aos requisitos da lei. No entanto, eu pediria que houvesse apenas um curto período de prisão efetiva. O motivo pelo qual digo isso, meritíssimos, é que o Estatuto, mais uma vez refletindo a disposição constitucional de Indiana sobre reabilitação, quer que o tribunal leve isso em consideração. Qual é a melhor maneira de tirar o melhor proveito de uma situação ruim e elaborar uma sentença baseada na reabilitação? Não há nenhuma indicação aqui, nenhuma indicação de que uma prisão de curto prazo não vá cumprir esse objetivo. Eu acho que qualquer tipo de encarceramento realmente não é necessário porque ele entende o que aconteceu aqui. Ele entende que foi um erro dele e de mais ninguém, e manter alguém preso realmente traz retornos cada vez menores. Isso torna a pessoa mais criminosa do que quem não é criminoso. E para isso vou falar sobre os Hierans. Ele não é um criminoso. Então, acho que mesmo um período muito curto de prisão, eu entendo que serão alguns anos. Não estou pedindo meses ou dias, mas um período curto de prisão, seguido por medidas alternativas à prisão. A sociedade funciona melhor para todos nós se ele cumprir medidas alternativas à prisão em vez de ficar preso. Na prisão, todos nós pagamos por isso. Se ele estiver no programa de correções comunitárias, ele é quem paga por isso. E então, depois disso, uma vez que ele tenha se mostrado no programa de correções comunitárias sob essa supervisão extremamente rigorosa, talvez um período de liberdade assistida. Obrigado. Obrigado, Sr. Spato. Agradeço a todos que enviaram cartas e testemunharam hoje. Isso dá ao tribunal uma melhor compreensão de quem era Débora, e tudo isso tem girado em torno do Sr. Meyer desde que ele foi preso. Acredito que, com sorte, isso vai lhes dar um pouco de paz. Algumas coisas. Sr. Meyer. Nas alegações finais do Sr. Moll no julgamento, ele falou sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Acho que você se arrepende do que aconteceu, mas não vejo remorso de sua parte. Temo que os estilhaços daquela noite só sejam compreendidos plenamente daqui a muitos anos. A quantidade de vidas que foram afetadas pelas suas ações intencionais em 14 de fevereiro de 2025. Sr. Bateau afirmou que a sentença máxima é para o pior do pior, e estremeço só de pensar como isso poderia ser ainda pior. Segundo o Código de Indiana 353817.1, o tribunal considerará que o dano ou prejuízo à vítima foi significativo e superior ao necessário para comprovar o crime. Além disso, cometeu um crime de violência e não apenas cometeu o delito na presença ou ao alcance da audição de uma pessoa com menos de 18 anos de idade no momento em que o delito foi cometido e que não é a vítima do delito. O tribunal vai considerar como circunstância atenuante que, por um período substancial da sua vida antes da prática deste delito, você foi cumpridor da lei. Não posso, de boa fé, afirmar que acredito que você se adaptaria bem ao regime de prova ou que seu caráter ou atitude é tal que dificilmente cometeria outro crime. Você conclui que sua prisão causará dificuldades excessivas para você ou seus dependentes. O tribunal considerará fatores atenuantes extras pelo histórico de tratamento de saúde mental. Dito isso, o tribunal vai considerar que as circunstâncias agravantes superam e muito quaisquer circunstâncias atenuantes. O tribunal o condenará a 65 anos a serem cumpridos no Departamento de Correções de Indiana. Preciso informar que você tem o direito de apelar contra sua condenação e sua sentença. Isso precisa ser protocolado em até 30 dias. O tribunal vai nomear a Defensoria Pública para cuidar do seu recurso. Obrigado.